hoje tá uma onda de fio a fio, uma moda de fio a fio muito grande, e nem sempre o fio a fio é a melhor pedida para o efeito que a cliente quer. Porque, por exemplo, uma cliente que está acostumada a passar lápis na sobrancelha, ela vê uma sobrancelha monobloco, é uma sobrancelha inteiriça, numa cor só. Aí você faz um fio a fio, onde ela vai ver pele e fio, pele e fio. Aí ela vai falar que tá com falha. Ela tá acostumada a ver a sobrancelha pintada. Só que ela chegou lá pedindo fios. Por quê? Porque falaram que o fios é mais natural, que é mais bonito. Neutralização é um processo onde você faz a correção de pigmento, de degradação de cor indesejada. Então, por exemplo, você fez uma sobrancelha, ela degradou a cor e ela foi para um cinza, ou ela foi para um violáceo, ou ela foi para um rosado, avermelhado. Então, nesses casos, você vai fazer a neutralização dessa cor. O que seria a neutralização? Você levar aquela cor que não está correta para um tom de castanho, para os tons de marrom. Então, a gente vai trabalhar, isso a gente chama de neutralização. O marrom, ele é considerado uma cor neutra. Então, você vai trazer esse pigmento que está com um tom indesejado, essa sobrancelha que está num tom indesejado, para o tom do marrom. Como que a gente faz isso? A gente vai usar a colorimetria para fazer essa correção de cor, porque a neutralização nada mais é do que uma correção de cor. A gente vai trabalhar com a colorimetria e com as cores complementares. Então, entra um pouco naquilo que eu falei da aula de colorimetria. Você tem que saber como é composta aquela cor, né? Quais os pigmentos principais que a gente utiliza, e você vai verificar qual o pigmento que está faltando. Então, por exemplo, a sobrancelha tá cinza. A cinza é a mistura do quê? Do preto com branco. Se para eu ter um marrom eu preciso do preto, do branco, do amarelo e do vermelho, quais as cores que estão faltando? O vermelho e o amarelo. A junção do vermelho e do amarelo, qual é? O laranja. Na colorimetria, na pigmentologia, onde a gente trabalha com os pigmentos, você encontra na natureza hoje o pigmento laranja pronto. Então, você pode trabalhar com o laranja para neutralizar um cinza. Quando eu junto o vermelho, o amarelo, o preto e o branco, eu vou para o marrom. Então, quando eu tenho uma sobrancelha cinza e eu coloco laranja, que é a junção do vermelho e do amarelo, eu faço a neutralização levando aquela sobrancelha para um tom de marrom, que são os castanhos. E assim por diante. Se eu tenho uma sobrancelha rosada, o rosa nada mais é do que a junção do branco com o vermelho. Qual as cores que estão faltando? O amarelo e o preto. A junção do amarelo e do preto, qual é a cor? É o verde. Então, eu tenho um pigmento verde pronto para colocar lá. Eu não preciso fazer a mistura desses pigmentos. A gente encontra hoje no mercado os pigmentos. Eu posso trabalhar usando o pigmento puro, o verde puro, que é um verde oliva, um verde amarelado, ou posso, dependendo do tom de degradação que tá aquela sobrancelha, eu posso trabalhar acrescentando num castanho o pigmento verde. Ou, por exemplo, existe algumas marcas que já tem, por exemplo, um castanho claro esverdeado. Então, você usa a base daquele pigmento para fazer a correção. Por que eu tô dando o exemplo do cinza e do vermelho? Porque o cinza e o vermelho são as degradações mais comuns da gente se encontrar. Mas você pode, por exemplo, achar uma sobrancelha que puxou pro violeta, né? Ela fica meio arroxeadinha, assim, bem clarinho, um roxinho. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o quê? O roxo, o que é a mistura do roxo? Preto, vermelho e branco. A gente tem o roxo. Qual a cor que falta? O amarelo. Então, você vai usar um pigmento de base amarela, ou você pode usar um pigmento que amarelo alaranjado, que ele tenha mais amarelo do que laranja, para fazer essas neutralizações. Então, a gente consegue, dessa forma, neutralizar e levar aquela sobrancelha para o tom do marrom.
Vão ter situações que a gente vai ter que trabalhar a neutralização num primeiro momento, você faz a neutralização e num segundo momento você faz a correção da cor. Porque às vezes a sobrancelha tá tão degradada que você não consegue fazer tudo numa sessão só. Então a gente divide, faz a neutralização daquela sobrancelha, aguarda os 30 dias de processo de cicatrização e depois de 30 dias a cliente vai com a sobrancelha neutralizada e aí você dá a cor que você quer, que é onde você vai criar a mudança de cor. Que a gente tem que tomar cuidado é que a sobrancelha tem que estar apta para fazer esse tipo de procedimento, senão você começa a colocar pigmento, põe pigmento e você satura a sobrancelha. Aí entra num outro processo, que é um processo de saturação, onde a gente tem excesso de pigmento naquela pele. Então, assim, tem estudos, tem vertentes e profissionais que trabalham assim, quantos retoques eu posso dar numa sobrancelha, ou quantas manutenções, não é nem retoque. Retoque fez o procedimento, 30 a 45 dias depois, você tem que dar o retoque para fazer pequenas correções se tiver essa necessidade. Mas a manutenção, ela é anual, porque ocorre essa degradação da cor, ocorre essa alteração do pigmento. Então, quantas manutenções eu posso fazer antes de ter uma sobrancelha saturada? Porque a gente tem a degradação, aí a gente vai lá e coloca o pigmento, mas a degradação, a pele sempre fica um resíduo. Aí eu vou lá e coloco o pigmento, vai chegar uma hora que eu vou ter uma sobrancelha saturada. Então, a gente recomenda em torno de 3 a 4 manutenções anuais, né? Desde que tenha uma degradação desse pigmento, para você trabalhar com segurança. Passou disso, o recomendado é a pessoa despigmentar para depois fazer novamente o procedimento. Assim você vai ter um trabalho mais limpo e não corre o risco de saturar. Eu hoje vejo muita cliente com sobrancelha saturada já de cara, de primeira, querendo fazer manutenção e querendo fazer correção de cor. Se a sobrancelha tá saturada, se a sobrancelha tá com a cor alterada pela saturação do pigmento, por excesso de pigmento e por pigmento implantado em camadas mais profundas, que quando ocorre a degradação, ocorre essa mudança de cor, é mais difícil da gente conseguir neutralizar. E aí você pegar e fazer uma neutralização em cima de uma sobrancelha dessa, que tá com esse pigmento já em quantidade, você não vai conseguir um bom resultado. Você vai ter ali 30, 40 dias, 2 meses, no máximo 3 da correção da cor. Depois a cor vai voltar a ficar errada, porque ocorre a renovação celular e aquilo que você implantou na camada correta vai sair e vai ficar o que já estava no fundo com resíduo. Então você vai acentuar aquela sobrancelha. E as pessoas não conseguem entender isso. Na realidade, elas acabam achando: a minha sobrancelha tá cinza, minha sobrancelha tá chumbada, minha sobrancelha tá azulada, eu vou corrigir. Aí o profissional vai lá, faz uma neutralização, dali 3 meses a sobrancelha tá azulada e tá mais ainda. Por quê? Porque o correto seria ter orientado a uma despigmentação. E nem todo mundo que investe numa sobrancelha definitiva quer investir no processo de retirada, de despigmentação. Por quê? Porque é um processo caro, é um processo demorado, às vezes você não vai conseguir em 1, 2 sessões com ácido, vai precisar de 3, 4, 5 sessões. Então imagina você pagar o valor, vamos supor que é o que o pessoal cobra mais ou menos o valor de uma micropigmentação para tirar, em torno de 400, 500 reais, dependendo do profissional, ou então pagar um pouco mais para fazer um laser, que é o que eu recomendo, porque o laser com 1, 2 sessões você já degrada bem a cor e já dá para fazer uma correção sem estar sem nada de pigmento. Em 2 meses você tem uma sobrancelha aí pronta para você iniciar um trabalho. As clientes não querem investir nisso, são poucas as que querem. Então a gente às vezes, eu pelo menos me recuso quando eu vejo que está saturada, eu me recuso a fazer, porque eu sei o que isso vai causar lá na frente, né? Que é um excesso de pigmento, não vai corrigir o que a cliente quer, e ela vai ficar insatisfeita e a responsabilidade vai ser minha, porque eu fui a última a mexer naquele procedimento. Ocorre um processo de fagocitose na pele, que é o nosso organismo
tentando eliminar o pigmento. Então muitas vezes ele encapsula o pigmento e acaba alterando um pouco a cor. O correto é a gente ter uma perda de 30% da cor que foi implantada. Então, assim, fiz o meu procedimento, eu tenho já essa consciência de que ele vai clarear por causa da renovação celular, por causa do processo cicatricial, até 30%. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? A nossa pele vai se renovando e ele vai clareando. Toda a cor que a gente coloca, a gente implanta os pigmentos e os tamanhos das moléculas dos pigmentos, eles vão se desprendendo de formas diferentes. E, por exemplo, aí entra mais na parte de pigmentologia para a gente entender. Nos pigmentos orgânicos, as moléculas, as partículas do carbon black, que é a base do pigmento inorgânico, o preto é muito pequenininho. Então, quando a gente faz a implantação do pigmento na pele, ele preenche as fissuras das células e depois vem o vermelho, vem o amarelo, vem as outras cores. E eles possuem tamanhos diferentes, essas moléculas. Então, normalmente, o amarelo no pigmento orgânico, ele sai primeiro, depois sai o vermelho e, por último, o preto. Por isso que ele degrada para o cinza quando desbota, e isso ocorre pela renovação celular e pelo pigmento que ele tá ali numa camada mais superficial da pele, diferente da tatuagem que é implantada um pouquinho mais profundo. Então a tatuagem ela é implantada num local onde não tem tanta renovação celular. O nosso, apesar de ser implantado na derme, é na camada mais superficial da derme. Então, conforme a epiderme vai saindo, vai clareando, porque também fica depositado resíduos de pigmento ali. O pigmento inorgânico já é ao contrário. A menor partícula é o vermelho. Por quê? Porque o pigmento ele é oriundo do óxido de ferro, que é um pigmento vermelho. E ele também tem uma estrutura molecular diferente. Eu até brinco, a gente fala agora de coronavírus, mas a molécula do pigmento inorgânico, ela lembra um pouquinho o vírus do corona. Então imagina uma circunferência com espículas saindo. E essas espículas, elas se aderem na célula. E também com tamanhos diferentes, sendo que a menor partícula é o vermelho. Então o vermelho sempre vai ser o resíduo daquela degradação. E o vermelho na pele, ele pode sair num tom vermelho alaranjado, que são aquelas sobrancelhas que ficam laranjinhas, pode ficar rosado, pode ficar com um resquício mesmo de vermelho, e porque eles se prendem na célula. Tanto que a gente fala que os pigmentos inorgânicos, eles têm uma melhor fixação, porém ele tem uma menor espalhabilidade, diferente dos orgânicos, que eles têm uma menor fixação, porém por eles serem de forma esféricas, eles têm uma maior espalhabilidade. Por isso que a gente usa muitas vezes em lábios, porque eles têm uma parte de deslizamento melhor do que a parte dos inorgânicos. Passar 2 vezes em cima do fio. Eu não trabalho passando 2 vezes, eu passo uma um pouquinho mais funda, né? Tomando cuidado para não ultrapassar a camada, mas por quê? Porque eu já tentei fazer de passar 2 vezes e nunca consigo pegar o mesmo fio. Ou às vezes eu acho que eu acabo passando, até consigo pegar, mas eu corro risco. Se eu ponho a lâmina um pouquinho mais inclinada, se eu faço qualquer coisa, eu posso expandir aquele fio. Então eu prefiro trabalhar com uma vez só. Vários profissionais falam que tem que passar mais de uma vez. Eu não consigo passar mais de uma vez no mesmo fio. Então eu prefiro, por exemplo, fazer o fio com traços menores, fazer o espaçamento menor no dermógrafo ou no tebore, trabalhar fazendo um pouquinho mais profundo para não ter que repetir, porque a chance de duplicar. Agora imagina você ter um fio que ficou azulado e aí você vai passar o neutralizante em cima, você não vai conseguir passar exatamente, você vai ficar com uma sobrancelha 2 cores de qualquer jeito. Outra coisa que é comum acontecer o fio sempre vai expandir, e quando ele expande, ele vai virar uma sombreada. O que a gente tem que observar é quando esse fio expande,
se esse fio vai expandir logo 30 dias depois ou se ele vai expandir 6 meses depois. O correto é expandir lá na frente, não no 30 dias. Se expandir em 30 dias é porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está fazendo fio duplo, ou você está inclinando, trabalhando uma que você trabalha com uma posição de agulha, na segunda passada você trabalha com outra, aí faz a expansão daquele fio. O que é a expansão? É o fio com uma sombra em volta. Aquele fio ele fica grosso, ele fica com uma sombra embaixo. Então isso um dia vai acontecer. Se acontece isso e ele degrada para uma cor, como é que você vai corrigir o fio e a expansão em volta? Foi o que aconteceu com a sobrancelha da Dona Marina. A sobrancelha dela, a primeira vez a gente fez, ficou perfeita. A segunda vez a gente fez, ela também ficou perfeita. Na terceira vez já teve que fazer correção de cor, porque a sobrancelha dela voltou um marrom avermelhado. Aí eu tive que fazer a neutralização. Como que eu vou fazer uma neutralização numa fio a fio? Que já tava com um ano e pouco de procedimento, com expansão de fios, porque já tinha sofrido 2 procedimentos anteriores e com degradação para um marrom avermelhado. Eu entrei com a neutralização, trabalhei com o verde, oliva, e já foi pro marrom, só que eu fui numa esfumada para poder fazer. Aí expliquei para ela. Aí no retoque, quando ela voltou com a sobrancelha marronzinha. Aí eu trabalhei alguns fios com tons um pouquinho mais escuro para dar um efeito. Mas mesmo assim, eu fiz a esfumadinha com dermógrafo e a gente sabe que o tebor em cima de dermógrafo não pega muito bem, né? Então ela tem, assim, ficou com um castanho, mas os fios não tão aparentes como das outras vezes. Cabe ao profissional orientar e explicar isso. Hoje tá uma onda de fio a fio, uma moda de fio a fio muito grande. E nem sempre o fio a fio é a melhor pedida para o efeito que a cliente quer. Porque, por exemplo, uma cliente que está acostumada a passar lápis na sobrancelha, ela vê uma sobrancelha monobloco, é uma sobrancelha inteiriça, numa cor só. Aí você faz um fio a fio, onde ela vai ver pele e fio, pele e fio. Aí ela vai falar que tá com falha, ela tá acostumada a ver a sobrancelha pintada. Só que ela chegou lá pedindo fios. Por quê? Porque falaram que o fios é mais natural, que é mais bonito. E aí o que o profissional faz, né? Para poder tentar agradar aquela cliente? Põe um fio do ladinho do outro. A proximidade do fio também, um muito próximo do outro, gera essa expansão, gera o sombreamento. Então assim, para que eu vou fazer um trabalho de fio se vai sombrear? Eu já tenho que mostrar para minha cliente. Só que isso eu tenho que observar a cliente, como é que ela vai ser. Eu tenho que ver como é que ela usa, eu tenho que saber, o local também interfere. Por exemplo, a gente mora numa cidade de praia, a durabilidade do fio a fio vai ser menor do que se eu fizesse uma sombreada ou uma shading. Por quê? Por causa do clima, né? A camada de implantação, o tipo de equipamento que a gente faz. Eu, por exemplo, trabalho fios mais com tebore do que com dermógrafo. Então, pelo fato de eu trabalhar com o dermógrafo, que tem uma durabilidade menor, né, da sobrancelha, de 8 meses a 1 ano, enquanto com o dermógrafo ele dura um pouco mais, a durabilidade por ser praia é menor. E aí a cliente vai fazer uma sobrancelha, ela quer que a sobrancelha dure 2, 3 anos, ela não quer pagar o valor manutenção, ela acha que aquilo ali tem que durar e a gente tem que explicar para ela que ela vai ter manutenção anual, que ela vai ter que remover os pelos, que aquele fio a fio um dia vai virar uma sombreada, se de repente, porque de repente ela muda de ideia, ela resolve seguir a orientação do profissional. Em vez dela fazer um fio a fio ficar insatisfeita, ela vai optar. Eu mesmo já tive cliente que eu fiz o fio a fio, ela gostou, aí veio, eu dei o retoque do fio a fio, voltou quase sem nada, pele clara, oleosa, vai pra praia, loirinha, não pegou direito. Aí dei o retoque, aí falei, olha, volta daqui 30 dias que eu quero ver como é que tá esse retoque. E eu dei um terceiro retoque, no terceiro retoque eu fui pra uma shading.
porque eu ia ficar retocando aquela sobrancelha. Era uma pele oleosa para segurar fio já é horrível, né? Era uma pele clara, uma pele sensível, e eu expliquei pra ela, eu falei, ó, eu vou tentar nos fios, orientei tudo isso. Ela, mas eu queria fio a fio, mas eu queria fio a fio. Ah, e outra coisa, ela também demorou pra dar os retoques. Ela veio dar retoque, o primeiro retoque eu até abri uma exceção, porque eu não faço isso, mas ela foi dar retoque com quase 5 meses, 6 meses de pós-procedimento. E normalmente eu dou só no máximo até 3 meses, depois paga procedimento. Ela até queria pagar, mas como era uma cliente de outros serviços também, eu falei, não, tá, fica certo. Aí eu fiz a esfumada no último, aí pegou tranquilo, né? Já tem um ano e pouco que ela fez a sobrancelha e agora já tá no clarinho de novo. Vamos ver se ela vai voltar para refazer, porque as pessoas não querem, elas querem fazer isso uma vez só e não quer depois tirar pelo, não quer depois fazer manutenção, não quer fazer correção de cor. E aí, o que foi legal nela foi porque ela como ela quase não tinha sobrancelha, o fio a fio foi preparando a visualização dela no espelho, porque começou com uma coisa mais suave, uma coisa, e depois, quando ela já estava acostumada a se olhar no espelho e se ver com a sobrancelha, a gente passou para esfumada, então ela não estranhou, porque o que às vezes acontece, que a maioria tem medo, é a cliente fazer um procedimento numa esfumada, principalmente quem tem bem pouquinho pelo, quem tem pouca sobrancelha, e de repente ela se olhar no espelho e se ver com uma sobrancelha, por mais bonita que seja, ela vai olhar e não vai se reconhecer, e aquilo leva um período de adaptação, e se o impacto é muito grande, às vezes não é tão positivo quanto a gente imagina. Às vezes você tá com um trabalho lindo ali, a cliente olhou no espelho, tipo, ela não se enxergou, porque até então ela só se via sem sobrancelha ou com uma sobrancelha ralinha, e de repente ela tá ali com uma sobrancelha toda desenhada, toda trabalhada, e por mais que você tenha feito um tom claro, vai estar mais escuro do que era, vai formar a casquinha, vai ficar mais escura ainda. Então, assim, os primeiros 10 dias vai ser super chocante, e aí a cliente nesse período já tá te ligando e falando que quer tirar. Né? Ela quer tirar porque ela tá se olhando no espelho e não tá se vendo. Então a gente também tem que orientar em relação a isso. A neutralização é diagnóstico. Se ela errar no diagnóstico, ela erra na neutralização. Então ela tem que ter um olho para saber a degradação que tá naquele pigmento. Ela vai ter que ver se tá cinza, se tá verde, se tá azul, se tá vermelho, se tá violeta. Ela tem que ter essa visão. Porque se ela errar nesse diagnóstico, a colorimetria dela todinha vai sair errada. A correção dessa sobrancelha vai sair errada. Então, eu não tenho muito... É uma matemática simples, é uma conta simples. A pessoa tem que entender colorimetria. Ela tem que entender como é formado um castanho, como é formado um marrom e as cores complementares. Porque a gente não trabalha com a estrela de Oswald como muitos cursos ensinam. Por quê? Porque o pigmento ele não é composto com azul. Diferente, por exemplo, da colorimetria capilar, onde a gente tem colorações com base azulada. Na micropigmentação, a gente não trabalha com azul mais. Já trabalhou, hoje não mais. Hoje é o preto que substitui o azul. Então, o que acaba acontecendo? Ela tem que saber como é composto um castanho, quais as 4 cores, né? As 3 cores que eu crio, 3, 4 cores que eu crio um marrom, e saber a cor complementar. Se tá cinza, o que é o cinza? Preto com branco. Qual as cores que estão faltando? Vermelho e amarelo. Qual a cor que quando eu junto tem vermelho, dá vermelho e amarelo? O laranja. Então ela tem, o que vai neutralizar o cinza? O laranja. São as cores complementares, é aquela cor que falta para chegar no marrom. Se ela não souber isso, ela não vai conseguir neutralizar uma sobrancelha. Ela tem que ter isso claro na cabeça dela. Agora, ela tem que saber também fazer o diagnóstico da sobrancelha. Se a sobrancelha tiver azul, eu vou usar laranja também. Se a sobrancelha tiver verde, que cor que eu vou usar? Qual é a mistura do verde? O verde não é amarelo com preto? Qual a mistura que eu tenho que colocar para chegar no marrom?
O vermelho, porque eu tenho o marrom, ele é composto pelo vermelho, amarelo, preto. O branco, ele vem para temperar a cor. Eu posso colocar só um vermelho direto no verde. Eu posso colocar um vermelho com branco, vai dar um rosa. Eu posso colocar ali também. O ideal é colocar só o vermelho. Correto? Aí eu posso usar, dentro da pigmentologia, eu tenho, por exemplo, o marrom, que é um marrom, ele tem uma alta concentração de pigmento vermelho, ele é um modificador também. Eu tenho o castanho avermelhado, eu tenho o castanho intermediário, cada marca vai fornecer o seu pigmento com a base vermelha. Então ela pode utilizar esse pigmento para neutralizar uma sobrancelha que esteja com fundo de degradação verde. E assim por diante. Dentro das fábricas, eles têm os corretores e os modificadores, né? Cada fábrica dá um nome para os seus corretores e seus modificadores, que são os pigmentos que a gente vai utilizar para correções de sobrancelha. Por exemplo, toda a sobrancelha que eu vou fazer, todo pigmento que eu vou fazer, toda micro, né, eu amorno os meus pigmentos. Eu prefiro ter uma sobrancelha que degrade para o vermelho do que eu ter uma sobrancelha que degrade para o cinza. Porque no meu ver é muito mais suave eu ficar com uma sobrancelha rosinha do que eu com uma sobrancelha acinzentada. Até porque a sobrancelha rosa, quando na pele misturada com os pelos, ela não aparece tanto. E a cinza, ela dá uma gritada ali, principalmente quando dá uma chumbada na sobrancelha. Então, eu prefiro ter uma degradação. E fora que isso, eu consigo corrigir, por exemplo, com um verde oliva ou um castanho esverdeado. Ou eu posso misturar no meu castanho o verde para já entrar, dependendo do tom de degradação, eu já entro direto com a cor, com o modificador para neutralizar aquilo ali. Então, eu sempre mantenho o pigmento aquecido, porque se houver a necessidade desse modificador atuar para neutralizar cores indesejadas, ele vai atuar. E se não houver necessidade, quando tiver a degradação, ele vai degradar para um rosadinho. Então, ou para um laranjinha, ou para uma cor mais suave, que no meu ver é mais fácil da gente corrigir. Mas o ideal é olho mesmo. E assim, eu vou dar um exemplo. Tem uma foto dela que a sobrancelha dela tá gritando. Não dá pra te mostrar. Mas assim, você não sabe se é azul ou se é verde a sobrancelha. Ali, você vê um azul esverdeado na cara, assim. Só que quando eu tirei foto com uma outra iluminação, a sobrancelha dela tava um cinza meio azuladinho. Por quê? Porque é uma sobrancelha de 30 anos, provavelmente o pigmento era de base azul. Então, o que eu fiz? Eu neutralizei com o laranja a sobrancelha dela. Porque era uma sobrancelha que ela, olhando, ela tava puxando, mas no outro eu fiquei na dúvida. Eu falei assim, que cor que eu ponho? Porque ela tá um azul, eu não sei se é um azul ou se é um verde esverdeado, eu não sei que tom, que cor que eu vou neutralizar. Aí quando eu olhei com uma outro tipo de iluminação, eu vi que tava para um acinzentado, não tava tão forte. Tem que ter uma boa iluminação para ela olhar a sobrancelha e ver a cor. Igual, eu fiz uma despigmentação numa moça que a sobrancelha dela, ela tinha partes que estavam cinza e partes que estavam violeta. Num caso desse, eu conseguiria fazer uma neutralização? Porque a cor que eu uso para neutralizar o violeta é uma, a cor que eu uso para neutralizar o cinza é outra. Despigmentação? A despigmentação, você tem várias técnicas que podem ser feitas para retirada do pigmento. Você implanta alguma coisa que vai entrar dentro da pele e vai quebrar aquela partícula do pigmento de forma que ele consiga subir e sair na renovação celular, por isso que você espera os 30 dias de cada sessão. Por exemplo, tem a despigmentação química,
que é feita através de ácidos, são ácidos que você vai implantar ali, eles vão partir essas moléculas, trazer elas mais à tona, porque você vai gerar um processo inflamatório, e no processo inflamatório ocorre a fagocitose, onde é o organismo tentando eliminar aquele pigmento que foi cortado, que foi quebrado. Então aí você consegue o clareamento dessa sobrancelha. Tem a despigmentação salínica, tem a de oxidante, tem uma também que é com oxidante que você faz, mas essas são para casos assim imediatos, né? Que você já coloca, já errou, você vai lá e já dá uma corrigida com o oxidante. A salínica eu queria entender mais a fundo o que ela faz, né? A ultrassônica, que é feito com jato de plasma, também gera uma lesão, também é um processo inflamatório. Tudo gira em torno de um processo inflamatório e da quebra da molécula do pigmento. O laser é o que tem um melhor resultado, menos chances de processo menos chances não. Você tem o processo inflamatório, mas você não tem que fazer tantas sessões repetidas dependendo do tipo de procedimento que você tem. Com uma sessão, você já vê, por exemplo, o resultado de 3 sessões de ácido. Então, com uma sessão de laser, você consegue ter o resultado de 3 meses de tratamento. Então, você consegue antecipar e conseguir resultados mais rápidos. Porém, nem todo mundo quer investir, porque uma sessão de laser, eu não sei agora, tá? Mas há um tempo atrás, quando eu andei fazendo uma pesquisa, era na faixa de R$800 uma sessão de laser para remoção. Enquanto 4 sessões de ácido saía 1.200, vamos dizer assim. Então, quase se equipara, né? Só que a pessoa prefere gastar picadinho para fazer 4 sessões do que a pessoa gastar 800 de cara ali, mais 800 na segunda sessão se precisar. Mas assim, sempre vai ficar um resíduo, porque a sobrancelha, para chegar ao ponto de necessitar de uma despigmentação a esse nível, é porque é uma sobrancelha que foi saturada, é uma sobrancelha que foi, vamos dizer assim, judiada, né? Então ela sempre vai ficar um resíduo, mas às vezes fica um resíduo imperceptível, que você consegue criar um trabalho novo em cima e neutralizar o que precisar para poder ter um trabalho mais harmônico. Então, os resultados são muito bons quando feito com bons profissionais, tanto para despigmentar quanto para refazer esse desenho. Não, ela não vai perder os pelos, tá? Ela não perde o pelo, como na micropigmentação. Se você fizer a micropigmentação também, você não vai perder pelo. O que pode acontecer é que quando sai a sombra e a sua sobrancelha é deformada e é falhada, aquelas falhas vão aparecer. E com o passar do tempo, a gente tem perda de pelo. Todo mundo tem queda de sobrancelha, principalmente nessa região inicial. Isso vai acontecer da mesma forma, entendeu? Ela vai ter essa perda da sobrancelha, é normal. Isso é uma das coisas que muita gente pergunta, até porque o laser a gente usa tem laser que usa para depilação, que é diferente do laser usado para sobrancelha. Então, o laser de sobrancelha é um, o laser de depilação é outro, não vai interferir. Mas a sobrancelha vai falhar, a sobrancelha vai ficar com aquelas falhinhas que provavelmente ela tinha e foi o que levou ela a fazer o procedimento.